Vamos lá, direto para a nossa semana 5 das atividades, do PET de número 3, nossa penúltima semana. Então, qual será o nosso objetivo, a habilidade que nós vamos trabalhar nessa semana? Nós vamos refletir sobre os sentidos de determinados símbolos, que podem ter significados diferentes para cada pessoa ou grupo, denotando ou demonstrando, né, as diferentes histórias culturais e religiosas e suas interpretações, seus entendimentos, tá bom, gente? Nós vamos ter aí uma interdisciplinaridade com a disciplina de língua portuguesa. O tema: sinais, signos e símbolos, expressões no cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Bom, querido estudante, mais um encontro é proporcionado pelas aulas de ensino religioso. Nós ficamos felizes que este momento venha a enriquecer o seu dia a dia e ampliar as suas aprendizagens. Então, vamos para a nossa breve apresentação. Nós vamos fazer o que agora, gente? Nós vamos aprender, né, ver como identificar os sinais, os signos e símbolos presentes em nosso cotidiano, que possibilitará a nossa reflexão sobre os sentidos de determinados símbolos, se eles têm significados para os grupos, para as pessoas, e podem ser reconhecidos por outros povos. Como se pode definir os símbolos? O que seria símbolo? Vamos lá. Os símbolos podem ser gestos, objetos, brinquedos, natureza, músicas, filmes, desenhos, cores, sons e muitos outros elementos que possuem, né, para o ser humano, um sentido ou expressão de afetividade. Por esse motivo, os símbolos fazem parte de nossa vida, pois expressam a identidade de nossa cultura e tradição. Vamos saber um pouquinho mais, tá? O texto informativo agora nos ajudará a compreender distinções importantes. O que é distinções? Diferenças importantes, tá? Sinais, signos e símbolos. Nós vamos conceituar agora esses termos, tá? Sinais, signos e símbolos. Três termos próximos, né, que se parecem muito, mas que têm significados diferentes. Eles nos aproximam, permitem a comunicação, identificam uma sociedade e fazem parte da vida dos seres humanos. No dia a dia, usamos gestos ou movimentos para avisar, sinalizar, advertir, né? Ou até mesmo para caracterizar as pessoas. O sinal tem um conteúdo objetivo para ser compreendido. Requer um prévio conhecimento, como os sinais de trânsito ou das operações matemáticas, né? Quando a gente vê aí um sinal de trânsito, né? Ou então aqueles sinais da matemática, menos, mais, né? Então, nós estamos falando aí, ó, o que seria de o quê? Algo para sinalizar, né? Advertir a gente, ou seja, avisar a gente, né? Então, isso nós estamos falando do quê? De sinais, signos e símbolos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o signo. O signo, ele retrata concretamente o conteúdo que se quer comunicar, que se quer indicar, e só funciona se tiver um único significado que, de maneira rápida, eficiente e clara, transmita uma ideia. Com certeza você já ouviu falar em signos do zodíaco, né? Do zodíaco. E você sabia que há signos do zodíaco diferentes? Eles variam de acordo com a cultura, com os povos e com os mitos. Já o símbolo é constituído de forma e significado.
ele desperta a memória, né? Então, a gente tem que pensar, né? É algo que a gente tem que relembrar. O conhecimento, né? Desperta a memória, o conhecimento e a emoção. A palavra símbolo é derivada do grego antigo, simbalein, né? Simbalein, que significa agregar, né? Juntar. Há pouco tempo, li no Almanaque Ilustrado símbolos que o uso figurado do símbolo, né? Vamos lá. Originou-se no costume de quebras de um bloco de argila para marcar o término de um contrato ou término de um acordo, né? Cada parte do acordo ficaria com um dos pedaços e assim, quando juntassem os pedaços novamente, eles poderiam encaixar como um quebra-cabeça. Os pedaços, cada um identificado, né? Os pedaços, cada um identificado uma das pessoas envolvidas, eram conhecidos como símbola, né? Ou símbolo. Essa leitura, né? Vamos entender, nos traz a memória dos símbolos de amizade, não é verdade? Daquela amizade verdadeira, comum com o compartilhamento de colares usados por mais de uma pessoa, os chamados de best friend, né, forever, os amigos para sempre. É bem possível que você ou alguém de sua casa tenha um objeto que esteja relacionado a um fato importante de sua vida. Então, ele é mais sentimental. O símbolo, ele simboliza algo, né? Algo ou alguma coisa. E, ao olhar para ele, você pode ter lembranças de situações vividas ao longo da sua vida. Então, nós temos essas duas definições aí, ó. O símbolo, né, que desperta mais a nossa memória afetiva, né, e o signo, né, que ele já identifica alguma coisa, já é mais objetivo, como no exemplo aqui, ó, signos do zodíaco, tá bom? Então, temos aí, ó. Agora, vamos para nossas atividades, tá bom? Vamos lá. Número 1. Você conhece outros símbolos religiosos? Pensa aí, você conhece algum símbolo religioso? E qual tradição religiosa esse símbolo pertence? Então, vocês vão pensar, pesquisar aí algum símbolo de alguma religião. Lembrando aqui, ó, o conceito de símbolo, tá bom? Um símbolo de uma religião. Vocês vão falar aqui qual símbolo vocês conhecem e de qual tradição religiosa ele pertence. Então, esse é o número 1. Número 2. Você já ouviu dizer que símbolos religiosos provocam conflitos? Sim ou não? Vamos pensar mais uma vez. Eles podem causar conflitos em quais circunstâncias? Tá? Uma perguntinha para se pensar, tá bom? Às vezes, esses conflitos surgem aí por não acreditar em uma crença, né? Então, já dei uma dica aí, tá bom? Então, número 3, faça uma pesquisa. Pode ser oral, com pessoas da sua convivência, ou em portais de reportagem na internet, né? Para descrever situações em que símbolos religiosos provocaram desunião e situações nas quais os símbolos religiosos promoveram união também de diferentes pessoas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma pesquisa ou perguntar para alguém conhecido aí, tá? Vocês vão identificar, colocar aí alguns símbolos que provocaram uma desunião, que causaram uma briguinha, né? Em algumas situações aí, tá bom? E também os símbolos religiosos que promoveram união, né? De diferentes pessoas. Então, é só pensar, pesquisar
e descrever aqui para a gente, tá bom? Vejam bem, nossa semana 5 foi curtinha, rápida, né? Então, nos encontramos na semana 6. Até breve, hein?